Nesse momento nós estamos dando início a essa live. Eu sei que muitos irmãos estarão ouvindo, estão online e participando aí, e nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo uns dias difíceis, devido ao fato de não estarmos podendo abrir as igrejas e fazermos o culto normalmente. Sei que muitos irmãos estão desejosos de estar na igreja, louvando, adorando, sentindo a presença de Deus. E nós queremos trazer uma palavra. Esta palavra que pretendemos trazer está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1 ao versículo de número 10, onde fala de Zaqueu, o publicano. E assim está escrito: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa eu tenho defraudado alguém, destituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta palavra, eu quero dizer que Jericó foi a primeira cidade que foi conquistada pelos judeus quando saíram do Egito. E aquela cidade foi depois amaldiçoada por Josué, que conduzia aquela batalha. E por esse motivo nós vemos Jericó, quando Jesus conta uma parábola a respeito de Jericó, descendo um homem de Jerusalém para Jericó, e fala que ele foi tomado por salteadores, o qual roubaram seus bens e espancaram e deixaram meio morto. Então nós temos uma visão de Jericó, um lugar também onde havia proliferação de pessoas cegas, porque nos fala a respeito da cura do cego de Jericó. E nós vemos que os lugares aonde Jesus estava indo seriam os lugares improváveis, os lugares que talvez não fosse o melhor lugar para escolher. Eram exatamente esses lugares que Jesus ele ia ou procurava ir. Então ele vai até a cidade de Jericó. E ao chegar na cidade de Jericó, nós vemos que ele tem aí essa história, este fato, este testemunho que a Bíblia nos registra. Quando Zaqueu, que era publicano, teve um desejo muito grande de pelo menos ver Jesus. E para isso ele não mediu nenhum esforço. Ele procurou ver, como ele era de pequena estatura, ele sobe uma figueira brava. E o Senhor Jesus chega ao lugar onde ele estava e pede e fala para ele descer depressa, porque iria pousar, criando um choque, porque as pessoas publicanos não gostavam de cobradores de impostos, era considerado como se fossem pessoas que traíam a sua pátria. E Jesus decidiu então por pousar na casa daquele homem. E por isso as pessoas começaram a murmurar. E Jesus, ele faz isto exatamente.
dizendo que ele começa a dizer, olha Senhor, se eu estou disposto a dar metade dos meus bens aos pobres, se tenho roubado alguém, eu pago quadruplicado. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por esse motivo, nós sabemos, por esse motivo, nós queremos traçar aqui uma palavra, mostrando que o Senhor, na verdade, Ele vai a lugares que a gente pensa que não seria apropriado. Quando a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 4, o Senhor diz que ele precisava passar em Samaria, era necessário passar em Samaria, e por isso ele vai. Por que era necessário? Será que não tinha como ele ir para Galiléia, não tinha como ele ir por outro caminho? Tinha sim, era necessário passar lá, porque ele tinha uma missão lá. Nós sabemos que no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós sabemos que para os judeus não havia nenhum problema Judeia, não havia nenhum problema outros lugares ao confim do mundo, mas o problema para eles era Samaria. Nós sabemos que uma certa vez Jesus estava passando com seus discípulos, procurou um lugar para pousar em Samaria e não lhe deram pousada para ele, mas ele fazia questão de ir lá. Então nós sabemos que a causa que o Senhor estava indo lá é porque havia uma mulher. E nós podemos saber que tipo de mulher é esta. Era uma mulher que, na verdade, não tinha um caráter, não era uma pessoa que as pessoas dariam valor. Mas o Senhor estava indo lá por causa daquela única mulher. Então ele chega em Sicar, ele para em um poço, espera aquela mulher, tem um diálogo com ela, fala a respeito da vida eterna, da salvação, ela crer. Então o Senhor vai em lugar que na verdade os discípulos gostariam de não passar por lá. Ele vai em lugar que a gente chama de improvável. Improvável. Então eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, tanto os irmãos em Cristo como as pessoas amigas, o Senhor, Ele está à procura de vidas que verdadeiramente têm sede pelas coisas de Deus, que têm temor a Deus, que têm vontade de servir a Deus. Embora ele não sirva, embora ele pode ter uma natureza difícil, embora pode ter uma vida torta, porém o Senhor está à busca de preciosas almas. E nós sabemos também que o Senhor, Ele preocupa com cada um de nós. Nós estamos vivendo os dias turbulentos, nós estamos vivendo os dias difíceis, nós estamos vivendo os dias complicados, mas uma coisa que me faz eu estar tranquilo e sossegado, porque eu sei que Ele cuida de mim. Mas Ele não cuida de mim porque eu sou mais, não. Ele cuida de todos aqueles que resolvem depositar nele, esperar nele nesta confiança. A palavra do Senhor também nos fala que o Senhor Jesus, Ele atravessa o mar da Galileia, porque ele estava indo a uma localidade, à busca de resolver uma situação de um homem. Era um homem que ele, na verdade, eu acredito que pela sociedade era como louco, e ninguém conseguia deter, ninguém conseguia prender, ele quebrava tudo. E Jesus atravessa o mar da Galileia e vai aonde está aquele homem. E ao chegar ali, havia uma legião de demônios que possuía aquele homem. E o Senhor liberta aquele homem dos poderes do inimigo, das trevas, dos demônios.
e aquele homem fica em perfeito estado de saúde, em perfeito estado mental. E por esse motivo, o povo daquela cidade temeu a Jesus, pediu que eles se retirassem. Mas apesar deles pedir que retirassem, aquele homem que outrora era possesso, ele pediu para ir com Jesus. E Jesus não permitiu que ele fosse com ele, porque queria que ele ficasse na cidade para testificar do poder de Deus. Porque o Senhor continuava amando aquele povo que, mesmo rejeitando ele continuava amando e dando oportunidade para aquelas pessoas voltar-se para Deus. E nós sabemos que aquele homem, ele testificou em todo o Decápolis, ou seja, a região toda, onde reunia 10 cidades, e ele transmitiu a palavra de Deus. E quando Paulo, ele anda pela cidade de Filipos, que fazia parte, ele já encontrava pessoas que acreditavam no Senhor Jesus e o servia. Então, nós observamos que a pregação do Evangelho parece loucura, mas na verdade é poder de Deus e salvação para que todo aquele que nele crer. Nós também gostaríamos de falar quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles sobem então para o monte que nós conhecemos como Monte da Transfiguração. E ao subir naquele monte, e eles passam ali uma noite de vigília, mas em um determinado momento da noite, nós vemos que a glória se manifesta, e o rosto de Jesus resplandece como o sol, as suas vestes ficam brancas como a luz. E eles então ficaram perplexos, olhando para Jesus e disseram: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Pedro dizia: e nós faremos 3 cabanas, uma para ti, e apareceu Moisés e Elias em glória. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E quando ele falava isso, aparece uma nuvem luminosa. E essa nuvem aparece a voz do Todo-Poderoso, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E eles então se jogam ao chão num ato de adoração. E eles encontravam agora somente eles e o Senhor Jesus. A nuvem tinha ido embora, a glória que estava sobre Jesus agora volta ao normal, mas lá embaixo havia uma grande guerra com os outros apóstolos, lutando porque tinha um jovem que estava possesso e eles não conseguiam expulsar. Formavam uma multidão de pessoas. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom sentir a glória de Deus, mas alguém ore com Deus é exatamente para poder fazer a obra do Senhor. Então o Senhor desce, é como está no lugar de luz, e desce ao lugar tenebroso, ao lugar de treva, um lugar de angústia, um lugar de dor, que é exatamente o que Jesus fez quando deixou os céus e desceu até a nossa terra. O céu é lugar de paz, lugar de glória, lugar de resplendor, lugar de luz, o lugar de perfeição. O lugar terra, nós podemos dizer que é lugar de lamento, é lugar de sofrimento, é lugar de doença, é lugar de morte, é lugar de opressão. O Senhor desce até onde estava aquela situação, aquele conflito, e imediatamente aquele ambiente é tomado pela presença de Jesus, pela glória de Jesus. Jesus então ouve o clamor do Pai, pedindo: olha, o meu filho, quando fica possesso, ele se joga uma hora no fogo, outra hora na água. Ele espume e range os dentes. E o Senhor então estende a mão e repreende o espírito que estava sobre aquele jovem. E ele então, aquele jovem, fica perfeitamente liberto. O Senhor toma pela mão, coloca de pé e entrega a criança, aquele jovem em perfeito estado, para aquele pai. Meus prezados irmãos em Cristo, meus prezados amigos que também ouvem aí esta mensagem da palavra de Deus, devemos lembrar que o Senhor é um Deus soberano, todo-poderoso.
mas além dele ser soberano e todo-poderoso, ele é um Deus de amor e de misericórdia e de compaixão. E que todos aqueles que o invocam com sinceridade, com verdade, ele então atenta para aqueles que o invocam, para aqueles que o buscam, para aqueles que se voltam para ele diante de uma fé verdadeira. Então, nós sabemos que esses dias, devido a essa pandemia, nós vemos pessoas que estão tão apavoradas, que estão tão amedrontadas, que estão tão temendo, como se fosse o mundo fosse acabar jazinho, como se nós estivéssemos um passo da morte. Mas eu quero dizer que a minha vida, e se qualquer pessoa coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ela está nas mãos do Senhor. Não estou dizendo que não se tem de tomar os devidos cuidados, mas eu estou falando que precisamos também, além dos cuidados, a confiança no Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, que nos amou de uma maneira tão especial, que Ele mesmo deu a sua vida em resgate das nossas vidas. Ele disse, eu dou a minha vida e tenho o poder de reaver. Nós sabemos que ele foi morto e sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu para os discípulos durante 40 dias. E depois ele subiu ao céu e está sentado à destra do Pai nas alturas e ainda intercede por nós. Então que essa palavra venha de encontro com o seu coração, lembrando que o Senhor se importa com você, Ele te ama. Ainda que você ache que não, porque você é pecador, talvez ainda não, porque você se acha pequeno, ainda que você pense que não, por qualquer outro motivo, eu quero dizer, você é alvo do amor de Deus, da bondade de Deus e da salvação. O projeto de salvação são para todos, aqueles que crêem. Se você decide a crer, então você pode alcançar o direito de vida eterna, o direito de salvação em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos aqui concluindo esta palavra. Queremos agradecer todos aqueles que estão assistindo ao vivo, participando ao vivo e assistindo ao vivo, e aqueles que depois irão ver aí a gravação. Nós queremos agradecer a todos. Nós queremos também orarmos, né? Para encerrar e desejando a todos a bênção de Deus. Vamos orar. Altíssimo e poderoso Deus e glorioso Pai, eu sei que muitas das pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, muitos deles podem estar angustiados, muitos deles poderão estar até doentes fisicamente, muitos deles podem estar passando por um medo além do normal devido aos problemas que estão acontecendo no momento. E nós estamos pedindo a Tua bênção, nós estamos rogando que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dessas pessoas, Deus manifestando, trazendo paz, manifestando, trazendo cura, manifestando, Senhor Jesus, ó Deus, meu Deus e meu Pai, trazendo solução para os problemas e para as causas. Ó Deus Santo e Justo, em nome de Jesus.